Começaremos esse último vídeo sobre a história do comunismo, lembrando que foi em 1991 que a União Soviética acabou oficialmente. Mas os sinais da falência desse país já vinham acontecendo há pelo menos uns 20 anos. E aqui é interessante relembrar que, dentre os vários motivos que levaram ao fim da União Soviética, o fator econômico foi, sem sombra de dúvidas, o mais importante. E neste momento é natural que venha a seguinte pergunta: os dirigentes e burocratas da União Soviética não viram as falhas que levariam anos mais tarde ao seu colapso? É uma questão delicada que divide os historiadores. A maioria deles acredita que sim, os dirigentes perceberam que algo de errado estava acontecendo. Mas ninguém teve coragem para enfrentar os problemas, pois a solução para eles implicaria em desvirtuar a essência do comunismo. E que solução seria essa? Que implicaria em alterar o DNA do comunismo. É o que a gente vai ver agora. Em 1976, morre Mao Tse-tung, o líder da China comunista. Neutralizando inimigos políticos, um homem chamado Deng Xiaoping chega ao poder. Com uma imensa capacidade de análise, Deng Xiaoping já tinha percebido lá nos anos de 1970 que a economia centralizada e planificada da União Soviética, ou seja, a ausência de uma economia de livre concorrência, seria a causa principal do fim desse país. O que terminou acontecendo. E o que fez ele então? Simples. A ideia dele foi simples e genial. Tão genial que você, que está hoje em 2025 me ouvindo aqui no Brasil, é atingido em muitos setores da sua vida pela ideia simples e genial de Deng Xiaoping. Ele determinou que o comunismo da China passasse a aceitar a propriedade privada. Ou seja, lentamente ele foi permitindo que os chineses pudessem ser proprietários de empresas. As mudanças introduzidas por Deng Xiaoping foram tão profundas que 20 anos depois a China passou a ser a fábrica do mundo. O celular em que você está me ouvindo e o computador que me permitiu fazer a edição desse vídeo foram ambos produzidos na China de Deng Xiaoping. Um dos dogmas sagrados da teoria comunista é a negação da propriedade privada. Agora talvez você entenda por que na União Soviética da década de 70 e 80 do século passado, quando ainda possivelmente daria tempo de evitar a falência, ninguém teve coragem de mexer na estrutura do problema. A China, ao virar as costas para esse dogma da teoria comunista, não só evitou o colapso, como a transformou na segunda maior economia do mundo. Hoje, a China não pode ser chamada de ditadura comunista. É uma ditadura, mas não é comunista. A verdade, goste ou não, é que o comunismo falhou. Hoje, depois do mundo ficar sabendo das atrocidades de Stalin e de Mao Tse-tung e do fracasso das economias comunistas, é absolutamente insustentável argumentar de que o comunismo é economicamente e moralmente superior a qualquer outro regime político. Inúmeras pesquisas de opinião com pessoas com mais de 40 anos e que viveram nos países vizinhos da União Soviética e submetidos ao seu controle, ou seja, a chamada cortina de ferro, mostram que essas pessoas não desejam a volta do antigo regime. Repressão, falta de liberdade e uma estagnada economia são os principais motivos por esse desejo de não retorno. Quer dizer então que o capitalismo venceu? Eu não diria isso, apesar de parecer. A verdade é que o capitalismo está chegando a um dilema. Na velocidade e na atual essência, ele é insustentável. Segundo economistas, precisaríamos de 3 planetas Terras para fazer com que os quase 3 bilhões de habitantes da China e da Índia, apenas como exemplo, tivessem acesso ao nível de consumo e bens dos países ricos. Detalhe, essa afirmação não é minha.
já existe um movimento, ou melhor, dois movimentos que sinalizam o que eu acabei de falar. O primeiro é o consenso cada vez maior entre alguns economistas de que o mundo precisa entrar numa economia baseada em um crescimento sustentável e não nessa ideia irrealizável de crescimento infinito. E o segundo movimento, esse aqui para nós muito estranho, é o número cada vez maior de bilionários defendendo uma renda mínima mensal para as pessoas mais pobres da Terra, que não por acaso é a maioria. A situação então é a seguinte: de um lado, o comunismo, que parecia ser a solução para os mais pobres, mas que se revelou autoritário e desrespeitador de direitos fundamentais. Do outro lado, o capitalismo, com sua fome incessante de lucro, produzindo concentração de riqueza e desigualdades. Qual é a solução para o problema? Não sei. Aliás, nem eu nem ninguém sabe. Isso sem contar o pequeno detalhe de que, se eu soubesse a solução para esse problema, eu, além de me tornar a pessoa mais famosa do mundo, também não estaria mais preocupado em pagar as contas no final do mês. Ninguém sabe a solução para esse problema. Para encerrar esta série, vejamos onde Karl Marx acertou com suas teorias. Primeiro, Marx identificou corretamente a exploração do trabalho e a concentração de riqueza nas mãos de poucos, além de destacar a tendência do capitalismo à acumulação constante de capital. Bingo! Acertou em cheio. E onde ele errou? Vamos a um exemplo. Marx acreditava que o capitalismo entraria em colapso devido às suas contradições internas e seria substituído pelo comunismo. No entanto, o capitalismo mostrou capacidade de adaptação e superação de crises, e não houve uma revolução proletária mundial. Ele não previu a capacidade do capitalismo de se reformar através de políticas sociais e de bem-estar, como a criação de sindicatos e leis trabalhistas. Muito bem, mesmo com a desvantagem de mostrar um assunto tão complexo como o comunismo em pequenos 3 vídeos, espero ter conseguido aumentar seu nível de informações em relação a esse tema.